Olá, queridos amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui, sexta-feira, 24 de julho de 2020, para o fechamento do estudo da semana da lição da Escola Sabatina, ok? O tema da lição foi o poder da oração intercessória. E antes de seguir, peço a você para fechar os seus olhos, para ficar em solene reverência, porque vamos conversar com Deus. Oremos. Agradecidos, bondoso Deus, pela semana de estudo, pelas lições que aprendemos, oramos agora pedindo a iluminação do Espírito Santo para compreendermos as verdades e confirmarmos aquilo que aprendemos durante esta semana. Em Cristo oramos. Amém. Muito bem. Eu e você começamos no sábado passado, não é? E no sábado passado, dia 18, nós entendemos que nós temos a lição dos discípulos que oraram, foram cheios do Espírito Santo, anunciaram a palavra com intrepidez e confiança naquilo que estavam anunciando. Passamos pelo domingo, entendendo que há uma luta cósmica, ou seja, o conflito entre o bem e o mal é verdadeiro e que quando nós entramos no plano do ministério da oração, realmente nós estamos recebendo auxílio, proteção, orientação e força dos céus para seguirmos orando uns pelos outros. Depois seguimos em segunda-feira aprendendo que Jesus é o poderoso intercessor. Ele orou por si, orou pelos seus discípulos, orou por um monte de pessoas enquanto esteve aqui na terra. Jesus entendia que se ele não estivesse em constante oração, comunhão com Deus o Pai, ele não teria como vencer as provas do dia, deixando essa lição para nós. Na terça-feira, as orações intercessórias de Paulo, e ele fala do quanto ele ora por igrejas inteiras, igrejas que ele fundou ou que ajudou a fundar e que há algum tempo já não os via, e ele ora por todo um conjunto de crentes e orava também pelos seus amigos próximos, não é? Como o caso de Timóteo, João Marcos, etc. E nós seguimos na lição entendendo que na quarta-feira há poderes invisíveis em atuação. E nós, inclusive, lemos um texto de Daniel, no capítulo 10, em relação à intercessão durante 3 semanas de oração e jejum de Daniel, para que dificuldades na reconstrução e restabelecimento de Jerusalém fossem vencidas, mas isso também era alvo do conflito cósmico entre bem e o mal. E nós vimos como Jesus providenciou a vitória para Daniel e o seu povo. Na quinta-feira, nós aprendemos sobre o foco da oração. Nossa oração não deve vaguear, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Nós devemos entrar em contato com o Deus Todo-Poderoso e temos um objetivo, uma meta, nomes. Sim, para sermos vencedores da causa. E para fechar o estudo dessa semana, eu e você podemos pensar no seguinte, que está escrito na lição de sexta-feira, hoje, dia 24. Quando oramos pelos outros, Deus honra nosso compromisso com Ele e nossa dependência de seu poder, empregando todos os recursos do céu para transformar a vida das pessoas. Sim, quando nós oramos, Deus e os céus se movem na direção de atender essas petições, desde que elas sejam realizadas com a consciência de que aquilo que pedimos, aquilo que desejamos, aquilo que planejamos, deva ser nos dado, concedido, realizado, se for de acordo com a vontade de Deus, ou seja, se for um desejo, uma proposta santificada. Sim, porque Deus é sábio, sabe o final das coisas antes que elas comecem, e portanto Ele nos abençoará e abençoará as pessoas aqui na terra, de acordo com as nossas orações, obviamente, se for bom para elas. E algo que há consenso entre nós e Deus, que é bom para nós, para todas as pessoas e que é o desejo de Deus, é a salvação das pessoas deste mundo. Eu, você e todas as outras pessoas, não é? A lição segue dizendo: anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente ao manto de Jesus Cristo no responder a toda oração feita em sinceridade com fé viva. Quem disse isso? Pois bem, Ellen White escreveu no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 377, você pode conferir. A oração da fé nunca se perde, mas dizer que será sempre atendida
de modo exato, de acordo com aquilo que esperamos, especificamente, é uma presunção. Também uma frase de Ellen White, só que aqui no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 231. Sim, não é porque somos filhos de Deus, porque nos rendemos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele, que Jesus passa a ser agora um maxarife, né? Você telefona para lá através da oração e fala, olha, eu quero isso, aquilo e aquilo outro, por favor, entregue no meu endereço, em tal horário, não devo estar em casa, alguém pode receber. Não é assim que funciona. As nossas orações devem ser submetidas com humildade diante do trono de graça, entendendo que o Senhor Deus já sabe as nossas necessidades e as nossas petições. Eu e você precisamos entender algo hoje, definitivamente, em relação à oração. O Senhor Deus está completamente disposto a atender prontamente as nossas diversas necessidades. Mas cuidado para não colocar nessa mesma caixa os nossos desejos pessoais, os nossos projetos, as nossas vaidades, as nossas ambições, porque as nossas orações serão sempre filtradas por um coração sincero e verdadeiro, que é o coração de Deus. Você quer ter suas orações respondidas? Ore a Deus humildemente, coloque diante dele o seu clamor, o seu fervor, a sua sinceridade. Espere por Deus. Ele responde a todas as orações. Sim, não e o famoso espere um pouco. Espere um pouco talvez possa se converter em um sim, mas se vier um não, continue adorando a Deus, assim como Jó fez quando perdeu tudo que tinha na história que é contada no seu livro na Bíblia. A lição continua. Nem sempre vemos respostas nas pessoas pelas quais oramos, mas Deus move o coração delas de maneira que saberemos somente na eternidade. Sim, esse comentário é acalentador para mim e para você que oramos por pessoas que queremos ver os céus. E aos nossos olhos humanos não percebemos mudança nenhuma nessas pessoas. Mas veja, deixe isso guardado no coração de Deus. A manhã da ressurreição será uma manhã de surpresas. Pessoas que não aguardamos vê-las estarão lá. Por outro lado, pessoas que contamos ver no dia da ressurreição não ressuscitarão no dia de Jesus Cristo. Sim, porque o julgamento imparcial, fiel e justo de Deus não cabe a nós, cabe somente ao nosso Criador. Eu tenho um comentário da lição para dividir com você, e ele é curioso, porque ele nos dá passos para termos uma prática de oração, uma vida de oração, um ministério de oração, a favor de nós mesmos e a favor do próximo, da outra pessoa. Sim, vou dividir com você aqui 4 passos. Primeiro, reserve um tempo e local específicos para buscar a Deus em favor da salvação dos outros. O motivo principal do ministério de oração de qualquer pessoa, de qualquer cristão, deve ser interceder para que o outro seja salvo. As outras questões vêm depois. Lembre-se disso quando for orar por alguém que está enfermo, que está acamado, que está com alguma doença crônica ou com algum mal terminal. Sim, não se preocupe em orar pela cura. Não a cura física imediata, não se preocupe com isso. Se aproxime do enfermo, se aproxime daquele que está num leito de morte, como muitos preferem dizer, e ore a Deus intercedendo para que esta pessoa esteja escrito no livro da vida, ou seja, que os seus pecados sejam perdoados. Converse com essa pessoa se houver lucidez e capacidade para isso, para que ela receba a oferta de salvação através do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é apenas um exemplo. Acima de tudo, a salvação das pessoas deve ser o objeto principal da minha e da sua oração por outras pessoas. Segundo ponto, peça a Deus que o impressione com o nome daquele por quem você deve orar. Sim, ore a Deus pedindo a Ele para Ele te dizer por quem você deve orar. Deus vai te dizer. Ele vai dizer para cada um de nós que sinceramente pedirmos a Ele um ministério de oração, Ele vai enviar o Espírito Santo para tocar no nosso coração, na nossa mente, para entendermos o nome de tais e tais pessoas devam ser alvo de nossa sincera intercessão. Passe algum tempo pensando em pessoas que estão em sua esfera de influência e que precisam de suas orações. O Espírito Santo mostrará alguém que esteja passando por uma luta espiritual
E quem mais precisa receber oração naquele dia? Segundo ponto é esse. E o terceiro, faça uma lista dos que estão impressionados em buscar a Deus. Sim, há pessoas que você conhece que de alguma forma são suscetíveis a ouvir histórias da Bíblia. Te perguntam sobre. Quando você oferece um áudio, um vídeo, etc., prestam atenção, ouvem com cuidado. Sim, peça ao Espírito Santo para te dizer quais são esses nomes. Faça uma lista para você orar nominalmente, para que essas pessoas sejam alvo do mover de Deus a favor delas. Jesus convidou siga o método de Jesus e ore por eles em voz alta, citando seus nomes. Sim, o que comentamos durante essa semana. Em voz alta evita que haja dispersão, que a nossa mente viaje para outro lugar. Né? Quarto e último ponto, ao buscar a Deus em oração, convide outras pessoas para acompanhá-lo em seus momentos de intercessão. Jesus convidou Pedro, Tiago e João e ao seu círculo íntimo para momentos de oração fervorosa. Está aqui um primeiro grupo de oração, talvez, de WhatsApp ao vivo e a cores, né? Podemos brincar assim. Hoje, os cristãos em geral, de todas as denominações, têm grupos de oração nas redes sociais. Faça parte de um grupo desse de oração. Seja ativo. Envolva-se com as questões ali apresentadas. Ore a Deus para que haja livramento, saúde, cura, libertação. Desejo de ler a Bíblia e de estudar a palavra. Esses devem ser os nossos principais motivos para que as pessoas reconheçam que houve intercessão divina e respondam a Deus com gratidão, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Bom, e por último, vou levando aqui, os 4 itens já fechei, mas vou deixando com você aqui mais uma dica. Por que não reservar alguns momentos de recapitulação da lição a cada semana para orar por pessoas que não foram à escola sabatina ou à igreja e observar o que Deus fará na vida delas? Muito bem, algumas igrejas já estão retornando ao convívio, não é isso? Às suas reuniões coletivas, e agora é uma hora especial para você observar quem está faltando. Sim, talvez seja uma pessoa do grupo de risco, etc. Isso tudo deve ser muito respeitado, mas mesmo assim não estará presente ao grupo como estaria se não houvéssemos sofrido essa pandemia terrível. Então está na hora, quem sabe, de você poder fazer um serviço de oração intercessória por estas pessoas que estariam felizes se estivessem com você ali. E por que não observar com cuidado o que Deus pode fazer por essas pessoas e fará também? É tão maravilhoso quando percebemos que Deus responde uma oração nossa. Isso nos dá uma alegria no coração, nos dá um contentamento, nos dá uma felicidade, nos dá uma certeza de que somos ouvidos, de que o Senhor Jesus tem interesse de que haja comunhão entre nós e Ele através desse diálogo, quando somos ferramentas, instrumentos e parte do plano da salvação da humanidade que nasceu no coração de Deus. Não é isso? Muito bem. Eu vou encerrando o estudo de hoje por aqui. Mas hoje eu queria deixar com você um outro pedido. Um pedido diferente que talvez não tenha feito nas mensagens anteriores. Se você acaso tiver dúvidas, se durante essa semana especificamente surgiu alguma dúvida sobre o assunto do poder da oração intercessória, da figura de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do papel de Deus, do papel dos anjos, da realidade do grande conflito entre o bem e o mal, do nosso papel interceder por pessoas que sequer conhecemos muitas vezes, mande a sua questão para cá. Isso mesmo. Vá até o nosso canal, ali você tem um lugar apropriado para deixar os seus comentários. Mande o seu comentário para cá. E nós, sob a oração divina e dedicada à oração, vamos buscar responder cada questionamento. Sim, pode ser que você tenha uma pergunta que eu não saiba a resposta. Pode ser não, com certeza muitas pessoas vão ter perguntas que eu não tenho a resposta. Mas o meu compromisso é tentar atender a sua demanda, a sua dúvida, e tentar estabelecer a distância com você, independente de conhecer você pessoalmente ou não. Quem sabe, um estudo bíblico, não é isso? Estudo bíblico é isso, quando queremos entender alguma coisa da Bíblia que não entendemos e partimos para o texto bíblico sob a orientação do Espírito Santo para compreendermos tal matéria. Ok? Se você tiver uma questão, nós vamos ter o privilégio e o prazer de tentar responder você.
Eu encerro por aqui. Espero você amanhã para o início de um novo estudo que teremos da lição da Escola Sabatina. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.